Graça e paz, meus amados irmãos, é com grande alegria que estou aqui mais uma vez para falar da parte do Senhor aos amados. Peço que os irmãos já estejam buscando a Bíblia, para que a gente venha estar fazendo a leitura da palavra e assim ter uma breve leitura e explicação da mesma, buscando ouvir da parte do Senhor aquilo que Ele tem para nós neste dia. Antes, vamos fazer uma oração agradecendo a Deus e pedindo a Ele sua sabedoria e iluminação para que nós venhamos entender aquilo que Ele tem a nos falar hoje. Oramos. Pai amado, Pai querido, graça te damos, Pai, por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Peço que o Senhor esteja me usando nesse momento para estar falando da Tua parte. E peço que o Teu Santo Espírito venha estar me capacitando para isso, Pai. Peço que o Teu Santo Espírito esteja capacitando aqueles que estão ao alcance da minha voz, que estão visualizando neste momento, que venham ter um entendimento da Tua parte, Pai. Que o Teu Santo Espírito venha estar habilitando seus corações para estar abrindo e assim, Pai, entendendo as suas verdades espirituais. Sabemos que se não for da Tua vontade, Pai, nós não conseguiríamos nada, mas se o Senhor assim desejar, nós conseguimos entender e assim ouvir aquilo que o Senhor tem a ministrar em nossas vidas. Assim, nesse momento, eu peço que o Senhor esteja ministrando ao nosso coração, peço que o Senhor esteja guardando a nossa vida e nos dando diretrizes daquilo que o Senhor deseja para nós através da Tua palavra. É assim que eu te oro, desde já nesse momento, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus amados, peço que os irmãos estejam abrindo a Bíblia de vocês, aqui em 1 Coríntios, capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. E assim está escrito na palavra do Senhor. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e dispenseiros do ministério de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim muito pouco se dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me argui a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios do coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Até aqui a leitura da palavra do Senhor. Como nós sabemos, a carta aos Coríntios, ela foi escrita por Paulo e ele traz aqui uma carta onde ele está tratando alguns problemas desta igreja. Como nós já vimos anteriormente, ele lista alguns problemas desta igreja e assim ao longo dessa carta ele começa a tratar cada um. E aqui nesse momento ele está tratando de forma especial aquilo que ele trouxe lá no capítulo 1, no versículo 10 ao 17, o trato da divisão, mas em específico o versículo 10 ao versículo 12, onde está falando sobre a questão do partidarismo. Ele está falando aqui que não devemos julgar aquele que faz melhor ou não tão bem aquele trabalho que é do Senhor. Dessa forma, não devemos tomar partido, dizendo que fulano ou beltrano faz melhor algo do que o outro. E ele diz que nem ele mesmo pode fazer tal julgamento de si mesmo. Então ele diz que não quer saber desse tipo de julgamento. E isso nós conseguimos ver esse trabalho sendo feito ali já começando desde o capítulo 3, onde Paulo ele já começa a trazer algumas verdades sobre essa questão do partidarismo. Ele fala sobre a questão da divisão ser um apontamento para a carnalidade daquela igreja, logo ali no início do capítulo 3. Ali no capítulo 3 também, no versículo 10 ao 17,
ele começa a tratar sobre a responsabilidade daqueles que ensinam e da própria igreja em buscar algo que seja sólido para esta igreja, algo que seja firmado na pedra angular, que é o Cristo. E fala que no final do tempo, no dia do Senhor, esta igreja, ou cada um, será posto à prova, e aquilo que sobrar do fogo seria aquilo que receberia de paga, ou seria o galardão de cada um. E Paulo, ele continua dizendo que a sabedoria humana é loucura para Deus. Como assim a loucura para nós homens a sabedoria de Deus, como ele deixa lá no capítulo 2, ele vem aqui agora trazendo aqui, no capítulo 3, que para Deus é loucura a sabedoria humana. Que essa sabedoria humana é nada. É uma sabedoria pequena, uma sabedoria rasa, uma sabedoria que não tem conhecimento. E aí, ele dizendo sobre isso, ele está dizendo exatamente o seguinte: se a nossa própria sabedoria não é nada, como nós vamos julgar alguém? E aí ele começa a trazer esse entendimento agora nos 5 primeiros versículos do capítulo 4. Com isso, Paulo busca ensinar que o julgamento que os homens fazem a respeito dos ministros não tem a mínima importância, pois somente Deus pode fazer um verdadeiro julgamento. Dessa forma, Paulo ensina 2 princípios àqueles que devem levar a palavra do Senhor e também para os cristãos, que devemos ser ministros e devemos ser despenseiros da parte de Deus. E por fim, ele traz também uma aplicação dizendo que só o Senhor pode julgar. Então, nesse momento, eu trago para vocês uma mensagem onde o tema central é só o Senhor julga. E aqui, para nós entender, como que podemos entender essa verdade? Para a gente entender essa verdade, vamos observar 5 pontos ou 5 ensinamentos aonde Paulo traz dentro desse texto, ok? Vamos dar uma leitura aqui no versículo 1 do texto, aonde está dizendo assim: assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus e despenseiros do ministério de Deus. Assim importa que os homens nos considerem. A primeira coisa que nós podemos observar aqui é que ele fala que os homens têm que nos considerar. Ele está dizendo que é necessário que os homens, e se importa que os homens nos vejam. Ele está dizendo que nós não devemos nos proclamar como, ou nos enfatizar como, ou demonstrar que somos, mas que a nossa vida, a nossa forma de caminhar, ela por si só vai se demonstrar, ou vai demonstrar que somos. Ele está dizendo que nós, como galhos, como ramos da videira verdadeira, devemos dar frutos de uma boa videira. Dessa forma, nós seremos simplesmente uma evidenciação que fazemos parte da videira. Produzimos frutos. E ali, eu posso trazer para vocês um texto que circula normalmente, uma frase que diz o seguinte: um líder, quando precisa dizer que é líder, logo ele não é. O que essa frase nos diz? Que se eu preciso evidenciar algo ou me autoafirmar que sou alguma coisa, quer dizer que as pessoas não me consideram. Se eu sou um líder que devo o tempo todo gritar dizendo que sou líder e você deve fazer aquilo que eu estou lhe delegando a fazer, logo eu não sou um bom líder. E você não me considera como um bom líder. E você não vai responder às minhas solicitações como tal. Então aqui ele está dizendo exatamente isso. Que é bom que nos vejam, para que eu não precise proclamar que eu sou.
mas que você olhe e observe e me veja da forma que sou, ministro. Outra coisa que nós podemos destacar aqui, que fica muito claro nesse texto, é a palavra usada para ministros. A palavra para ministros aqui é usada para remador de baixa categoria. Geralmente, como nós ouvimos a palavra ministro, pelo menos para mim era assim. Quando eu lia a palavra e via ministro, eu pensava como nós vemos habitualmente. Uma pessoa que é ministra da agricultura, ministro da saúde, alguém que representa e que tem um cargo importante. Uma pessoa que tem um cargo de alto valor. Porém, aqui Paulo não está dizendo uma pessoa que tem um cargo de alto valor ou de nível executivo, ou uma pessoa que tem um vasto conhecimento. Pelo contrário, ele está dizendo que você deve ser ministro, mas esse ministro, essa palavra aqui da época que é utilizada, ela remete a remador de baixa categoria. Remador de baixa categoria é aquele camarada que fica no fundo do barco remando para que esse barco, o navio, ele venha se locomover. Naquele período, as embarcações, os navios, os barcos, não haviam motores que desse pulso para que eles caminhassem ou se deslocassem. Era necessário a ação da vela e também de braços humanos. Ou seja, os barcos eram movidos por energia humana, esforço humano. E ali ele está dizendo que ele é colocado como esse esforço humano que desloca esse barco. Mas ainda há algo mais profundo nisso que ele está dizendo. Ele não é uma pessoa qualquer ali. Ele é aquela de baixa categoria. Quem faz esse esforço humano são escravos. São escravos. E aí são 3 pavimentos, são 3 porões que são colocados esses escravos. No último porão, que é o porão mais baixo, é onde que fica os remadores de baixa categoria. Esses são postos ali simplesmente para morrer. São aqueles mais fracos, são aqueles que provavelmente não vai ter uma vida muito longa. Esses são postos no porão, no último porão, já expectando a morte. Além disso, todos eles são escravos. São pessoas desertoras, prisioneiras, condenados. Então, Paulo está dizendo aqui que ele é um escravo de Cristo, condenado a remar até a morte, levando essa embarcação do Evangelho, essa embarcação que promove o reino de Deus. Então, ministro é aquele que rema carregando as verdades do Evangelho. Nós podemos ver isso lá em Lucas 1, versículo 2 e versículo 3. Não, versículo 1 e versículo 2. Está escrito assim, ó. Visto que muitos houve que aprenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra. Ministros da palavra, aqueles que remam levando a palavra. Escravos condenados à morte para levar a palavra. Então Paulo aqui está trazendo esta verdade. Ele está trazendo essa verdade que nós somos ministros, escravos, fadados a remar, morrer levando a palavra. A palavra esta de salvação, a palavra de Cristo. E aqui por isso que ele fala, ministros de Cristo. Cristo é a palavra. Cristo é o Logos. Cristo é a verdade. Então nós somos
aqueles remadores que levam a verdade de Cristo Jesus, a verdade do Evangelho. Não obstante disso, ele chega a nos falar que nós devemos ser também os dispenseiros fiéis. Paulo nos diz aqui, na continuação do versículo, ministros e dispenseiros do ministério de Deus. O que seria dispenseiros do ministério de Deus? A palavra dispenseiro aqui está designada para aqueles que eram superintendentes de uma propriedade. Novamente, se nós trazermos para esse tempo de hoje, superintendente dá a dizer que é um cargo de alto escalão, um cargo de pompa, um cargo que traz algum nome. Porém, aqui Paulo novamente está trazendo a cargos de escravo, a cargos de pessoas que nada têm, escravos na mão de um senhor. Todos os dois aqui são coisas para escravo, tanto para ministro quanto dispenseiros. Dispenseiro aqui é aquele superintendente de uma propriedade, ou seja, um senhor rico, com muitas posses, com muitos escravos, ele não precisa tomar conta de todas as coisas. Para ele não ter que tomar conta de todas as coisas e administrar os seus bens, ele separava um dos seus escravos, o instruía e depois colocava este à frente de todas as coisas administrativas. Ou seja, esse escravo, ele ia aos demais escravos e dava ordem para que eles fizessem as coisas dos seus dias, seus afazeres. Eles organizavam as coisas de dentro da propriedade. Ele tinha que fazer com que a parte administrativa dos bens daquele senhor viessem continuar acontecer de forma organizada, de modo que esse senhor viesse a lucrar. Ou seja, ele é um escravo, porém é ele que administra os bens do seu senhor. Nós podemos ver isso lá com José, com Potifar. José, ele é posto como escravo da parte de Potifar para administrar seus bens. Potifar vê os seus bens sendo multiplicados na mão de José, sendo um escravo. Esse escravo, que era o José, ele era um dispenseiro. Ele tomava parte administrativa dos bens de Potifar. E é assim que Paulo agora nos instrui a ser. Despenseiros. Despenseiros do quê? Despenseiros do ministério de Deus. Aqui Paulo está dizendo que nós devemos ser esses que administram o ministério de Deus. A propriedade de Deus é aquilo que Deus nos dá. Lá em 1 Pedro, é muito bem claro isso que ele nos coloca. Se você ler lá em 1 Pedro comigo, vai estar escrito assim: cada um administre aos outros o dom como recebeu, com bons despenseiros da multiforme graça. Aqui ele está falando sobre a administração do dom que recebemos. Aqui ele está dizendo que o ministério de Deus é aquele dom que nós recebemos e assim nós devemos administrar para que outros recebam. O dom que Deus me deu é trazer a palavra para vocês. Então eu tenho que aprender a administrar, a trazer palavras para aqueles que estão me ouvindo. Eu tenho que saber lidar, aprender a desenvolver, a trazer a verdade do Evangelho para que outros ouçam e cresçam quanto a isso. Isso é eu administrando o dom que Deus me deu. Agora Deus vai dar o dom às outras pessoas e a cada um com seu próprio dom, você tem que administrar e assim trazer crescimento para o reino. É isso que Paulo está nos ensinando. Nós somos escravos na mão de Deus. Somos escravos que servem a um Senhor.
E aí Paulo diz uma coisa muito interessante quanto a isso. Para aquele que é dispenseiro, é necessário que haja fidelidade. Vejamos lá no versículo 2. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Outra verdade que recebemos é essa, a fidelidade. Nós devemos ser encontrados fiéis diante de Deus. Como nós falamos, aquele que é dispenseiro é um escravo. Então, se um escravo é desonesto e assim ele usurpa aquilo que é do seu senhor e coloca e apropria-se como seu, ele está roubando do seu senhor. Se o Senhor me dá um dom e eu digo que isso é meu porque eu assim adquiri, estou usurpando aquilo que é do meu Senhor. E ele está dizendo que é necessário que sejamos fiéis. Ele está dizendo que é necessário que, por mais que sejamos escravos, por mais que estamos aqui a serviço do nosso Senhor, devemos ser fiéis e dar todo o crédito àquele quem é. Se a propriedade é do Senhor, então logo ela deve ser entregue ao Senhor. E ela deve ser administrada para o bem do Senhor, não para o nosso próprio bem. Paulo está falando isso porque esses que eram dispenseiros, eles não tinham uma fiscalização sobre si. Ela não tinha uma fiscalização muito acirrada. Então era necessário que esse escravo fosse fiel, para que não houvesse dano ao patrimônio daquele que era o dono original do seu senhor. Então é necessário que nós sejamos esses fiéis ao Senhor. E quem é esse nosso Senhor? Quem é o Senhor que nós remamos levando essa palavra até a morte? É o nosso Deus. E quem é o Senhor que nos dá os dons? E assim nós devemos administrar esses dons. É o nosso próprio Deus. Então nós devemos ser fiéis ao nosso Deus. E nada podemos tomar para nós. E aí, com estas verdades, Paulo entra no mérito de que nada podemos fazer e julgar por nós mesmos. Se algo não é nosso e nós recebemos da mão de Deus, como nós podemos julgar? Se nós nada temos, e se a nossa sabedoria, como ele havia falado lá no capítulo 3, do versículo 18 ao 21, é loucura, não é nada diante de Deus. E aí ele entra numa outra verdade. Não temos capacidade para julgar a nossa eficiência, nem a dos outros. Só quem sabe se nós atingimos os objetivos é o dono do objetivo inicial. Se o nosso Senhor que nos instrui diz que devemos ir a determinado lugar, é Ele que conhece a nossa instrução, porque nós somos escravos dele, Ele que nos instrui. E Ele chega a nos dar a diretriz, a forma de chegar lá. E Ele está vendo até onde nós chegamos. Então, como o outro que não sabe qual é a minha instrução, não sabe o que se passa comigo ou como que eu sou, vai dizer se eu atingi ou não o objetivo? Como que nós podemos julgar se ele é bom ou não? Ou se sou bom ou não? Então, Paulo, com esse entendimento, ele diz, não temos capacidade para julgar. A nossa eficiência só pode ser julgada pelo Senhor Jesus Cristo. Nós podemos ver isso aqui no versículo 3. Todavia, a mim muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu mesmo tampouco julgo a mim mesmo. Então, ele diz o seguinte, sua responsabilidade é somente para com o divino Senhor.
Assim, ele afirma que é coisa bem pequena para ele o que os coríntios pensam a seu respeito. O que o Senhor pensa sobre ele é o que realmente importa. O que o Senhor pensa da forma com que eu trago a mensagem para vocês é que realmente importa. O que o Senhor me instrui a fazer e a forma com que eu respondo aquilo que Ele me instrui a trazer a vocês, é isso que realmente importa. Assim como no capítulo 3, ali no versículo 10 ao 15, ele diz que nós seremos testados e no dia seremos provados com fogo e aquilo que restar é a nossa paga. Aqui ele também está dizendo, o que importa é isso que restar. E o que restar só quem pode ver é o Senhor. Então o que as outras pessoas pensam a meu respeito pela forma de trazer o Evangelho, ou como as outras pessoas veem a forma de você falar ou ministrar o Evangelho, não importa. Mas o que você deve ter em mente, o que você deve ter em mente é a sua resposta para com o Senhor. O que você deve ter em mente é se você está sendo o ministro de Cristo e se você está sendo o dispenseiro do ministério de Deus. Se você está respondendo de pronto a essas duas coisas, as demais coisas não importam. O que vale é responder essas duas primeiras, que é ser dispenseiros e ministros. Caso contrário, nada disso vale. O ser julgado aqui é o processo de exame crítico. Paulo está falando exatamente aquilo que está lá no capítulo 1, no versículo 10, aonde eles estão fazendo a distinção entre os mestres, aonde ele está dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Ele está falando sobre essa questão de colocar a crivo de quem é melhor, quem é pior. Nós não temos condições de falar quem é melhor, quem é o pior. Nós não temos esta condição de fazer isso. E aí ele fala uma coisa que é muito mais interessante. Eu não tenho condições de olhar para o próximo e dizer quem é melhor, quem é pior. Porém, eu também não tenho como dizer de mim mesmo. Nem eu mesmo posso olhar para mim mesmo e dizer se eu estou de acordo com aquilo que Deus tem me colocado a fazer, se eu estou realmente 100% de acordo. Isso porque o nosso coração é corrupto e leviano. Eu posso olhar para mim, mas eu vou olhar com um olhar pecador, um olhar tendencioso a inflar meu próprio ego. E o meu ego mascara quem eu realmente sou, o que eu realmente faço. Então, meu autoexame é um autoexame fraco, é um autoexame falho, é um autoexame que não é válido. E aí Paulo ele fala exatamente isso. Olha o que ele fala no final desse versículo. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. É tremendamente difícil uma pessoa chegar a uma precisão na avaliação da sua própria realização. E Paulo expõe que em todo caso isso não importa. Nós nunca vamos chegar a uma precisão daquilo que nós fazemos, com as justificativas ou narrativas certas daquilo que eu faço ou deixo de fazer. Então Paulo fala que isso não importa. Então, o que você julga de mim, ou o que eu julgo de mim mesmo, não pode importar. Porque eu tenho que levar em consideração aquilo que foi dito nos versículos 14 e 15 do capítulo 3. Que no dia propício ele vai me pôr à prova. E aquilo que for sobrar é aquilo que será minha paga. Isso não leva em consideração o meu pensamento sobre mim, nem o pensamento de outras pessoas sobre mim.
No versículo 4, há mais um ensinamento interessantíssimo. E é outra verdade que Paulo nos traz. Porque nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. É aquilo que eu estava falando anteriormente. Nós não temos uma avaliação nossa clara por causa do nosso orgulho, nosso ego. Nosso ego com o pecado ele é super inflado. Nós nos vemos sempre como aqueles que são certos, aqueles donos da verdade. Por isso que muitas das vezes nós vemos os erros dos outros, mas esquecemos de ver os nossos próprios erros. E aí Paulo fala isso. Eu olho para mim e não vi nada de errado. Nada arguir. Nada arguir na consciência. Paulo está dizendo que não tem ciência de nenhum ponto importante em que tenha falhado na sua ação com desempenho de despenseiro ou de ministro. Ele acredita que no seu desempenho como despenseiro e como ministro, ele está limpo. Mas ele olha e fala que isso não coloca como justificado. Nem por isso me dou por justificado. O termo trazido aqui para justificado é um termo judicial que significa absolvido de uma acusação. Ele está dizendo o seguinte: eu posso olhar para mim mesmo e ver que não tenho dolo nenhum, não tenho nada de errado, porém isso não me diz que eu não sou passivo de acusação da parte de Deus. Deus pode sim me declarar culpado de alguma coisa. Exatamente por quê? Porque eu olho para o meu lado pessoal e me vejo como aquilo que é último. Eu sou bom demais. Por causa do meu pecado. Por causa do pecado que habita em nós. Nossa visão não é clara de nós mesmos. Mas aquele que tem uma visão clara de tudo é o próprio Deus. É o próprio Senhor. E aí ele diz o seguinte: o único que pode me declarar não culpado é o Senhor. Pois quem me julgará é o Senhor. Está ali. Paulo sabe que ele, nem ninguém tem a capacidade para julgar, mas só o Senhor tem esta capacidade. Só o Senhor tem esta capacidade. Ele lembra do que foi dito lá no versículo 13. Do capítulo 3. A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará, porque pelo fogo será descoberto, e pelo fogo provará qual seja a obra de cada um. O único que pode provar é o Senhor. E no versículo 4, Paulo diz isso. E nos deixa isso muito bem claro. Versículo 5, Paulo diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então a cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Nada julgueis antes do tempo, pois o tempo certo é o dia. Aquele versículo 13 que lemos lá agora. O dia. Que dia é isso? É o dia do Senhor. Paulo adverte ao hábito de julgar, como eu havia dito. Eles estavam dizendo quem é o bom, quem é aquele que devemos seguir. Não, eu sou de Paulo, eu sou de Cefas. Cefas é maior do que Paulo. Paulo é maior do que Cefas. Paulo é maior que o tio da farmácia ali do lado. Ele está dizendo exatamente isso. Nós não devemos tomar esses partidos. Nós não devemos ficar engrandecendo ninguém, nem dizendo quem é maior que quem.
quem que devemos ou não, mas sim Deus é aquele que traz à luz todas as coisas. O que ele está dizendo aqui que uma coisa que nós podemos ver e entender muito bem é o juízo do Senhor será perfeito, pois é Ele que que coloca a descoberta as coisas ocultas das trevas. E ele está referindo assim aqui, ele está referindo-se às possíveis ações das pessoas. Ele está dizendo o seguinte: cada uma das ações dessas pessoas que eu não posso ver nem você pode ver, Deus coloca à vista. Ou seja, ele consegue ver todas as coisas que nós fazemos. Então, o Senhor, o justo juiz, ele dará o juízo perfeito, porque ele coloca a descoberta as coisas ocultas das trevas. Aquilo que não podemos ver, ele o vê. E a outra coisa que ele bota aqui é os desígnios do coração. Ele está se referindo aqui às preferências, os segredos que estão motivando aqueles homens a fazer alguma coisa. Os segredos que motivam os bons e os maus momentos daquela pessoa. Ele está dizendo o seguinte: eu posso estar sentado aqui trazendo uma mensagem para você nesse momento, e você pode falar assim: pô, ele é um bom pregador, ou ele é um bom explanador da palavra. Porém, você não sabe do que eu acabei de fazer fora desta câmera. Porém, o que eu fiz ali agora, ele vai contra tudo aquilo que está expresso na palavra do Senhor. As minhas ações fora da câmera ou daquilo que é do convívio comum da igreja é uma vida totalmente desregrada, fora daquilo que é do que Deus nos ensina a fazer. Eu não tenho comunhão nenhuma com Deus. Mas, de algum modo, eu consigo ler e trazer, de alguma forma, a verdade do Evangelho sem participar desta verdade do Evangelho. Deus conhece as minhas ações. E assim, aquilo que você julga por só ver o que está diante da câmera nesse momento, ele julga por aquilo que está fora do teu campo de visão. Além disso, ele fala que vai mais além do que isso, vai profundo, mais profundo do que isso. Ele conhece as intenções do meu coração. Ele sabe as coisas que estão dentro do meu coração que me faz trazer as minhas ações à tona. O que me motiva a sentar aqui e falar para vocês. Eu posso muito bem estar sentado aqui querendo falar para vocês para que eu venha ser conhecido ou fazer meu nome ser conhecido, que provavelmente não vai ser. Provavelmente não vai ser. Ou para me mostrar uma pessoa que conhece muitas coisas. E então eu venho, sento, começo a explanar, falar, buscando um crescimento pessoal. Mas vocês olham para mim e veem uma pessoa que transmite uma piedade e assim transmite um conhecimento da palavra. Mas o que está dentro do meu coração é totalmente fora disso. E aí Paulo está falando o seguinte: Deus conhece isto que está aqui oculto, o que ninguém mais vê. Aquilo que eu faço e aquilo que está dentro do meu coração, aonde ninguém pode prescrutar, aonde ninguém pode visitar, Deus visita e conhece. Paulo coloca aqui dizendo que Deus conhece todas as coisas no homem. E somente o juízo do Senhor que pode levar em conta os atos e os motivos secretos do coração do homem. Nós podemos ver isso lá no capítulo 3, versículo 13 a 15. Está escrito assim:
manifesta-se, tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, a qual seja a obra de cada um, a próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar sofrerá ele o dano, mas esse mesmo será salvo todavia como que através do fogo. É aquelas verdades que foram ditas há tempos atrás. Se não sobrar nada, quer dizer que tudo que eu tenho feito aqui é de boca para fora. Por mais que eu tenha recebido esta verdade do Evangelho e tenha sido salvo, mas se eu trago isso para minha glória, se eu trago isso para benefício próprio, não como dispenseiro fiel, não como escravo fiel ao nosso Senhor, não como escravo que rema para a morte levando as verdades do Evangelho, eu nada trago. E vocês podem me julgar como aquele que faz o bem, porém não faço. E o Senhor, no dia da prova, mostrar que nada faço. E assim Paulo termina essa perícope, dizendo que nós não podemos julgar. Então trazemos uma conclusão. A conclusão é esta: devemos ser vistos pelos outros na nossa vida e devemos evidenciar que somos, assim como nós somos galhos da videira verdadeira, nós devemos produzir frutos de uma videira verdadeira. Se nós não produzimos frutos, logo não fazemos parte desta videira. O segundo ensinamento que ele nos traz é que somos ministros, servos que fazem a vontade do seu Senhor. Ministros que remam para levar a palavra do Senhor até a morte. Que somos dispenseiros que servem ao seu Senhor, administrando o seu dom para os outros, administrando o seu dom para o crescimento do reino. O terceiro ensino que ele nos traz é que devemos ser dispenseiros fiéis. Que, como dispenseiros fiéis, mesmo sabendo que não há glória no que fazemos, nós nos submetemos até o dia da nossa morte. Nós não devemos negligenciar aquilo que Deus tem nos dado e tentar usurpar para nós mesmos, mas devemos ter aquilo que Deus tem nos dado e devolver glória a Deus. Quarto ensinamento que ele nos traz: não temos capacidade para julgar ninguém, nem a nós mesmos, pois nós somos limitados em nossas formas de vista. Nós não temos como dizer quem é aquele quem faz o bem com o bem, nem aquele que faz o mal com o mal. 5. A quinta verdade que ele nos traz é: só o Senhor é capaz de realizar tal julgamento, pois é o único que conhece as ações e o princípio que levou essas ações a serem realizadas. Ele sabe todas as coisas que se passam em nosso coração. Ele sabe de todas as coisas que fazemos na frente ou atrás. Deus sabe do nosso levantar, do nosso caminhar. Ele é o único digno de julgar a alguém. Ele é o único que consegue julgar com toda a eficiência. E tudo o que nós devemos fazer é simplesmente expectando o dia ao qual ele vai nos julgar. Ele esperando que nós sejamos simplesmente ministros de Deus e dispenseiros. Assim, encerramos essa mensagem. Oremos. Pai amado, Pai querido, graça te damos por tudo que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Assim agradeço, Pai, por essa mensagem que o Senhor colocou em minha boca para transmitir a esses que estão ouvindo, Pai. Agradeço porque é o Senhor quem faz todas as coisas e agradeço porque é o Senhor quem me capacita para falar de tal verdade, Pai. Por mim mesmo eu não conseguiria falar nada,
Por mim mesmo não conseguiria trazer nenhuma verdade para essas pessoas, mas o Senhor me capacita e o Senhor tem me dado formas de trazer essas verdades. Agora, Pai, agradeço por cada um que está aqui diante e peço que o Senhor continue a falar aos seus corações. Que eles venham continuar a conhecer da Tua Palavra, que eles venham prosseguir em conhecer, que eles venham conseguir caminhar, Pai, de acordo com aquilo que o Senhor tem ministrado aos seus corações. É assim que te oro, desde já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.